Você já pensou em morar na Itália? Provavelmente sim, né? Já que mais de 30 milhões de famílias no Brasil são italianas ou descendentes de italianas. Então, muito possivelmente, você que está assistindo esse vídeo ou alguém que você conhece, ou tem passaporte italiano, ou tem nome italiano, ou quer tirar o passaporte italiano, ou pensa, será que vale a pena sair do Brasil e morar na Itália? E é isso que eu vou te responder hoje aqui no vídeo. Então, antes que eu comece o vídeo e já muita gente me xingue no comentário, porque eu sei que a comunidade ítalo-brasileira é muito forte, vou deixar um disclaimer, tá? Eu, especificamente, moro em Roma e nada dito nesse vídeo é um ataque pessoal à Itália, nem a italianos e nem nada especificamente. Eu tô só compartilhando a minha opinião aqui de uma pessoa que mora na Itália, tá bom? Basicamente, como eu disse, então, eu moro em Roma. Eu mudei para Roma com 18 anos de idade. Várias pessoas que assistem esse vídeo sabem, mas eu trabalho aqui em Roma. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e de desenvolvimento de criptomoeda, e chamada TreeDefi. Aliás, se você que está vendo esse vídeo não me conhece pela TreeDefi, recomendo você dar uma olhada lá. Enfim, eu me mudei para a Itália muito jovem, né, como vocês estão vendo, e eu vim de outro país europeu. Previamente eu estava morando na Holanda. Se a Holanda é um país bom para brasileiros, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. E então eu tenho uma perspectiva geral de como é morar no Brasil, de como é morar em outro país europeu, um país desenvolvido europeu, de alto desenvolvimento, diga-se de passagem, e de morar na Itália. Então eu vou compartilhar com vocês aqui alguns insights sobre isso, tá bom? Primeiro ponto, a burocracia. Cara, se você tá saindo do Brasil porque você tá cansado de burocracia, a Itália com certeza não é o lugar pra você. Cara, tudo aqui é literalmente burocrático, os próprios italianos sabem disso. É bem semelhante ao Brasil, honestamente, e a Itália está entre os países mais burocráticos europeus. E a burocracia está em tudo, em abrir uma empresa, em conseguir documentos, em se comunicar, em pagar impostos. Cara, tudo é complicado nesse sentido. Principalmente pelo fato de que nenhum servidor público italiano fala inglês, ou praticamente nenhum deles, na minha experiência, nenhum deles fala inglês. Eu vou compartilhar com vocês um caso recente que aconteceu ontem, mais honestamente, e foi a grande inspiração para eu fazer esse vídeo. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor de como é essa burocracia que eu digo, que muitas vezes não é só legal, não é só jurídica, mas também do dia a dia. Então, mais ou menos assim. Eu hoje aqui moro num apartamento e eu tenho um contrato de 3 meses com ele. Possivelmente eu vou renovar, já que é um apartamento que eu gosto muito. E o tema moradia vai aparecer um pouco mais pra frente nesse vídeo, tá bom? E eu para renovar esse apartamento por mais 3 meses, a dona aqui do apartamento pediu para que eu tivesse o Codice Fiscale. Perdão aí, cara, pelo sotaque italiano. Mas pediu que eu tivesse esse documento, que é a espécie de CPF italiano, de RG italiano, digamos assim, que é o número que você basicamente precisa para tudo. É um número numérico com letras que fazem referência ao seu nome e tudo mais. Podem ser checados digitalmente, o que é ótimo. E claro, a minha proprietária do meu apartamento, fazia questão de que eu tivesse esse número o mais rápido possível, já que ela tem que informar para as autoridades legais que ela está alugando para mim esse apartamento. Algo que para mim já é um problema e já me dá muita dor de cabeça, mas enfim, é onde eu estou, é o que eu tenho que fazer. Lá me fui eu, 8 horas da manhã, já que o escritório para fazer esse documento, só existem 2 em Roma, tá? Fica aberto só das 8 da manhã até meio-dia, depois disso já era. E eu tive que ir lá, porque eu não sabia como fazer o apontamento, né? Me registrar para poder ir lá. Claro, eu tentei no telefone pedir algumas informações, mas é impossível, nenhum dos atendentes fala inglês. Quando você tenta, você pergunta, eles ficam até um pouco irritados, falam que não estão entendendo e desligam o telefone na sua cara. Então, enfim, você tem que ir para uma dessas 2 agências, tem 2 na cidade de Roma, como eu disse, e elas são bem afastadas, cara, principalmente dependendo onde você mora. A minha aqui nem era tão longe, mas para vocês terem ideia, eu tive que pagar 20 euros de Uber. Então, depois de pagar meus 20 euros de Uber para chegar lá num prédio governamental, que é meio no meio do nada, eu tive que entrar, óbvio. Cheguei na frente, o segurança perguntou se eu tinha hora marcada, e eu disse não, claro. E eu tava igual um cigano com um papelzinho que eu previamente, aliás, é um conselho que eu dou para vocês, se vocês estiverem na Itália ou estiverem vindo para Itália. Escrevi num papelzinho em italiano tudo que eu queria fazer ali, quem eu era, de onde eu vinha. Escrevi, sou Johannes, estou vindo da Holanda, eu trabalho com isso, isso e isso, eu preciso tirar o meu código fiscal por causa disso, disso e disso. Aí o cara pegou a minha identidade, pediu minha identidade, foi lá dentro, demorou um tempo, e voltou e gritou pro cara da recepção, é um estudante, inglês. Aí eu fiquei, tá bom, e deixou eu entrar, obviamente. O cara da recepção também não falava nada de inglês, mas ele me deu um formulário para eu preencher.
Mas ele não me explicou o que eu tinha que fazer, né? Nada, ele só me deu assim, eu fui traduzindo ali com o celular, vendo o que é o que eu tinha que preencher, e preenchi o formulário. E aí ele, claro, eu não entendo italiano, ele falou que eu deveria retornar lá para ele, mostrar o formulário preenchido, então ele me daria uma senha para que eu pudesse ser chamado por um dos mesários e fosse atendido. Mas eu não entendi essa parte. Então eu fiquei lá igual uma planta por 40 minutos, sentado esperando, olhando a tela com os números passando, pensando que alguém me chamaria, algo aconteceria, não sei. Claro, depois de tanto tempo esperando, eu voltei lá nele e perguntei, olha, eu tô vendo que todo mundo entrando tá com uma senha na mão, eu não recebi a minha, né? Eu meio que tentei falar num espanhol, meio italiano e tudo mais, e aí eu fui recebido com que cazzo, que pra quem não conhece, pra quem não fala italiano, é uma forma de dizer lá que merda, ou que bosta. Assim, digamos que o senhorzinho não ficou nem um pouco feliz com a minha lerdeza, digamos assim, ou minha falta de conhecimento da língua italiana. Mas então ele me deu uma senha e depois de mais 40 minutos esperando, fui atendido pelo mesário, na esperança de que o mesário, alguém de um cargo um pouco maior dentro de uma instituição governamental europeia, falaria inglês, mas não, novamente, não foi isso que aconteceu. Ele começou a me pedir as minhas informações, novamente eu usei o papel de cigano, mostrei pra ele, falei, olha, eu faço isso, tudo mais, e beleza, ele entendeu. Aí chegou o grande problema, o grande entrave da minha vida, que é a dupla nacionalidade. Eu preenchi no formulário o meu local de nascimento e preenchi a minha nacionalidade, um Holanda, o outro Brasil. Só que o senhor não estava compreendendo, ele começou a perguntar de onde eu vim e como é que eu entrei na Itália, que ele precisava ver o carimbo no meu passaporte. Mas eu falei com ele, senhor, eu não trouxe o meu passaporte porque ele não tem carimbo, já que eu vim da Holanda. Aí ele ficou lá, não sei o que, mas Brasil precisa e tudo mais. Eu falei, não, eu não vim da... Enfim, cara, vocês já devem ter entendido que foi um rolo. Eu tive que explicar pra ele por que o meu apartamento era 40. Ele ficou assim, 40? Eu tive que explicar que era no 7º andar, que o meu prédio é grande e tudo mais. Enfim, isso vocês já conhecem, todo mundo que é brasileiro passa essas coisas, só que em português, é claro. Beleza, né? Ao fim disso, finalmente a jornada do herói acabou, consegui o meu número e obviamente paguei mais 20 euros de Uber para poder retornar pro escritório e finalmente terminar essa parte de documentação. Segundo ponto, transporte. Tá, cara, Roma é uma cidade problemática, eu vou ser claro e direto com vocês. Se você não tem carteira de motorista, lamento dizer, mas muito provavelmente você vai estar em maus lençóis. Cara, tem um ônibus, tem um bondinho que passa no centro, tem o trem, assim, digamos, o transporte entre cidades italianas é bom, e o trem é muito bom, inclusive alguns trens são bem melhores que os holandeses, mas dentro da cidade, cara, é um problema. Se você morar minimamente longe do seu trabalho, você vai facilmente demorar 1h30, 2 horas para chegar lá. Primeiro que tem vários pontos, a cidade é muito grande se comparada a outras cidades europeias. Outra que os ônibus, cara, nunca chegam a tempo. Você pode olhar lá no seu aplicativo do Google, no que for, no Maps. Se ele fala, cara, que vai chegar às 10h15, vai chegar às 10h30, vai chegar às 10h25, cara, você pode ter certeza. Outro problema é o fato de que o Uber é muito caro, óbvio. Na Europa em si tá ficando muito caro ter Uber. Então hoje, pessoalmente, eu tenho o problema de ter que usar muito Uber, né? Pra ir pro escritório, pra ir pro trabalho e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, eu faço uma rota pro meu trabalho que demora mais ou menos 10 minutos. E eu gasto ida e volta 16 euros de Uber por dia. E eu faço isso porque eu não tenho outra alternativa. Se eu fosse pegar um ônibus, eu demoraria pelo menos 2 horas para chegar lá num trajeto que é minúsculo. A alternativa principal que eu recomendo para caso você esteja vindo para a Itália é comprar uma bicicleta elétrica ou um patinete, se você for um pouco mais corajoso. Você acha bicicletas elétricas, que é o que a maior parte dos entregadores de comida que usam, na faixa dos 1.000 euros, tá? 990, 950. Bicicletas boas, você pode guardar no apartamento. Inclusive eu estou olhando para adquirir uma, que vai ser a minha única solução. Mas tenha em mente que o trânsito não é muito amigável com bicicletas, você não vai encontrar ciclovias. Em muitas áreas o asfalto é horrível. Se for em zonas históricas não vai ter asfalto, vai ser aquele pedra lá, pé de moleque, lá pé de moça, nem sei como as pessoas chamam no Brasil, e vai ser difícil.
Mas cara, é o que você pode fazer. Caso você tenha a carteira de motorista, eu recomendaria alugar um carro. Alugar um carro fica bem barato, muita gente só aluga o carro, não compra, não tem problema de documentação nenhuma. Se você for um pouco mais velho, aliás, se você estiver na faixa dos 25 para cima, o aluguel de carro vai ser ainda mais barato, porque não sei como funciona no Brasil, tá? Mas aqui na Europa Car, nesses aplicativos principais, quanto mais velho você for, mais barato fica, porque ele considera a direção mais responsável, mais tempo de experiência e tudo mais. Não pode ser acima dos 59, se eu não me engano, e tem que ser acima dos 25 ou dos 23, isso vai ficar faltando, depois vocês deem uma olhada, mas aí a carteira, o carro vai ficar muito mais barato e você com certeza vai poder alugar aí alguns carros bem bons, e aí sim vale a pena e facilita bastante a sua vida. Terceiro ponto, trabalho. Tá, cara, aqui de novo eu vou ter que ser bem direto novamente. Se você não vier empregado ou não falar italiano, já arrisca da sua lista, honestamente. Porque é praticamente impossível você conseguir um trabalho aqui sem falar italiano. Honestamente, os recrutadores, sejam de trabalhos menores ou de trabalhos grandes, dificilmente vão te aceitar trabalhar sem falar italiano. Principalmente caso você tenha passaporte europeu ou passaporte italiano, eles vão te julgar bastante e também vão preferir contratar alguém que tenha uma mão de obra mais barata, né? Aqui tem muitos imigrantes, principalmente do norte da África, do Oriente Médio, então eles vão preferir empregar essas pessoas que eles sabem que é mais fácil de explorar e tudo mais, do que pegar você com passaporte italiano, que provavelmente vai estar tudo legalzinho, bonitinho, e arranjar confusão, entendeu? Então, para trabalhos desde fast food até trabalhos em office, vai ser bem difícil, a não ser que você esteja procurando um trabalho que seja específico em inglês ou específico em português, ou caso você fale italiano. Caso você não fale italiano, como eu disse, é bem complicado. E o salário não é muito bom na Itália, se comparado com outros países europeus, principalmente da maior parte das funções. E para quem é trabalhador remoto, você vai poder tirar essa conclusão no final do vídeo, já que como você tem suas fontes de renda alternativa, fonte passiva, geralmente trabalha remoto e tudo mais, você pode se mover da maneira que você preferir. No fim do vídeo você vai poder ter uma noção mais ou menos se a Itália é o que você quer para morar, para passar um tempo como nômade digital e tudo mais. Quarto ponto, alimentação. Tá, todo mundo sabe que a Itália é o lugar perfeito para comida, principalmente no Brasil, que a gente tem uma chuva cultural de comida italiana, devido às, como eu disse, mais de 30 milhões de famílias italianas. Então, cara, tudo isso que você vê em filme, o que você imagina é meio que verdade. Pizza, macarrão, lasanha, risoto, todas essas coisas existem e elas são muito boas de fato. Sejam em restaurantes caros, restaurantes mais baratos, comida de rua, a culinária na Itália em si, ela é muito boa. Você vai encontrar no supermercado tudo praticamente que você encontraria no Brasil. Uma coisa ou outra você vai ter que dar uma improvisada, igual recentemente aqui em casa a gente estava querendo comer batata palha com estrogonofe e geralmente aqui na Europa eles não vendem, né, o potato sticks igual no Brasil para comer com a comida, é meio que um chips mesmo, mas você acha e todos esses tipos de coisa no mercado são bem baratas, principalmente se você for nos mercados corretos. Eu indico dois, tá? O Eurospin e o Hyper Triscount, são os dois melhores que eu conheço aqui em Roma. Se você também mora aqui em Roma e conhece o melhor, você pode deixar aí embaixo nos comentários, mas eu não conheço nenhum outro melhor. Talvez no Lidl também, mas não existem muitos Lidl em Roma, que é uma marca alemã, para quem não conhece, que é bem conhecida por comida barata. Mas assim, facilmente para 2 pessoas aqui, creio eu que a cada 2 dias a gente gasta mais ou menos 20 e poucos euros de mercado. Então eu diria que uma média de 500 mais ou menos para 2 pessoas, 500 e pouco, você se vira bem. Tudo depende de quantas vezes você usar delivery, ou fazer comida em casa, ou comer fora e tudo mais. Se alguém quiser recomendação de delivery, eu recomendo o Glovo, tá? É o aplicativo que todo mundo usa aqui. Ele ficou bem popular no Brasil um tempo atrás, mas caiu em desuso, acho que eles tiveram vários problemas, tentavam dar muito cupom de desconto pra galera, a galera ficava criando 1 milhão de contas pra ficar pegando entrega grátis, comida grátis e tudo mais. Mas aqui na Itália ele é super forte, a maior parte dos imigrantes trabalha no Glovo. E se você que é brasileiro, quer mudar pra Itália, ou ítalo
ítalo brasileiro e quer trabalhar como entregador, é uma possibilidade, tá? Mas eu não recomendo, creio eu, que pelas minhas pesquisas não seja um salário muito bom. Assim, dá pra você sobreviver se você trabalhar bastante. Você vai estar ganhando aí mais ou menos entre 5 e 6 euros por hora, que é um salário de entregador ruim se comparado a outros países. Um país que não está na União Europeia, por exemplo, a Inglaterra, paga para os seus entregadores mais ou menos 12 libras por hora. Então, caso você queira ser um entregador, a Inglaterra vai ser um lugar bem melhor, mais especificamente Londres, tá? Mesmo que o seu custo de vida vai ser um pouco mais alto, seu salário vai ser pelo menos 2 vezes, 3 vezes maior. Você vai ter ciclovia, vai ter segurança, enfim. Se querem uma opinião pessoal minha, só para deixar um pouquinho de discussão aí para vocês, deixar uns ítalo-brasileiros aí bem nervosos, a pizza brasileira é melhor do que a italiana. Assim, isso vocês vão ter que tirar a conclusão própria de vocês, mas pessoalmente, de tudo que eu já experimentei até hoje, eu já viajei aí em pelo menos uns 10 países, eu diria, e não tem igual a pizza brasileira, tá? E sobre o macarrão é verdade, cara, é o melhor do mundo. Ponto 5. A sociedade. A sociedade italiana, no geral, é bem parecida com a brasileira. Isso eu acho que é o principal ponto positivo do país. Para quem gosta muito do Brasil, mas quer sair do Brasil por questões políticas, por questões pessoais, a Itália é sim um bom lugar. Porque o clima é parecido, nunca é muito frio, o calor é mais ou menos o mesmo, as pessoas agem da mesma forma, comem as mesmas coisas, as burocracias são as mesmas, os problemas são os mesmos. A única diferença é que a Itália é um lugar bem mais seguro que o Brasil, então isso já é um ponto bem benéfico. Porém, a barreira linguística é um cara gigantesca. Estar num país que ninguém se comunica em outra língua que não é a língua local é um problema muito grande, principalmente para mim. Claro, você pode conhecer alguns estudantes internacionais, algumas pessoas que vêm de fora, já que Roma é uma cidade muito cosmopolita, mas você vai ter que procurar, vai ter que destrinchar grupos de Facebook, e na 99% das vezes, da minha experiência, pelo que eu conheço, a maior parte dos brasileiros simplesmente vão procurar uma bolha de outros brasileiros e vão fazer isso. Caso para você seja legal, é isso que você queira mesmo, com certeza você vai achar. O que não falta é brasileiro, encontros de brasileiros, pessoas que vendem comida brasileira, tudo isso você vai encontrar. O que não falta é brasileiro em Roma. Mas caso você queira uma experiência diferente, você queira ficar imerso na cultura local, ter amigos locais, fazer coisas que locais fazem, muito possivelmente você não vai conseguir isso morando em Roma. Talvez depois de muitos anos você aprenda a língua, esteja disposto a aprender a língua, pode ser algo que você venha a fazer. Mas até então, considerações finais, eu gostaria de falar algumas coisas que eu não sei se encaixavam em outras categorias, mas como eu prefiro ir falando sem script, da minha percepção, eu acho que podem ajudar vocês alguma das coisas que eu vou falar aqui. Vai ser um emaranhado de coisas diferentes, de categorias diferentes, mas acho que você tem que levar em conta. O trânsito é péssimo, eu comentei isso na parte do transporte, assim, as pessoas buzinam sem parar, parece até que você tá na Índia, carros quase batem ou batem várias vezes, as pessoas dirigem assim de uma forma bem inconsequente, e isso tem que ser dito. Como eu disse também, as ruas são bem ruins, principalmente nos locais históricos, então toma cuidado quando você estiver andando naquele lado central de Roma, perto do Coliseu, perto do Fórum Romano, perto da Fontana di Trevi, porque com certeza vai ter chão todo esburacado, vai ter vielazinha com o chão bem ruim, e se você for visitar à noite, você tem que tomar muito cuidado para não acabar se machucando, tá? Isso é uma coisa que eu vi já acontecer e quase aconteceu comigo, com a minha namorada, porque a rua é de fato bem ruim, tá? Não tô brincando. Outra coisa a ser considerada é a mão estatal na Itália em si, em questão de impostos. Os impostos são ruins, como quase em todos os outros países europeus, o imposto de renda é muito alto. Para quem gosta de um pouco mais de liberdade, digamos assim, é bem ruim também. Você não consegue nenhum serviço em inglês, você não consegue usar nenhum serviço que seja ilegal, digamos assim. Por exemplo, assistir um futebol no Futimax ou ver um filme num site não oficial, digamos assim, você vai receber um aviso na sua tela do governo falando que você está sendo rastreado, que isso é um crime, blá blá blá. Para usuários de criptomoedas também, o governo vem criando vários empecilhos. Mais recentemente, o governo italiano tem arranjado vários problemas com a Binance, por exemplo, em relação aos derivativos. Vários outros países europeus também estão, é claro, a gente tem que ser justo, mas não é o Éden para investidores de criptomoeda a Itália.
Outro ponto a ser mencionado que eu acho interessante é que muita gente, pela imersão cultural que a gente tem a impressão de que a Itália e o Brasil são muito fortes. A gente, quando mora no Brasil, a gente pensa que existe um coleguismo, né, entre o italiano e entre o brasileiro. E, infelizmente, isso não acontece por esse lado aqui também. O italiano está muito mais próximo do europeu médio do que alguém que entende a história do italiano que foi para o Brasil. Ela não é muito difundida aqui. 90% das pessoas nem sabem que existem tantos italianos no Brasil e tantas famílias de italianos no Brasil. Então não vem esperando que você vai ser especial por ser brasileiro. Acho que isso é um problema que acontece muitas vezes. As pessoas botam muita expectativa que as pessoas vão ser gentis e legais com elas porque elas são brasileiras. Inclusive, isso é algo que as pessoas divulgam muito. Falam, não, o bom de ser brasileiro é que todo mundo é legal com você, todo mundo é gentil, todo mundo fala Pelé, samba, futebol, não sei o quê. E, cara, não é verdade. Assim, claro, existem exceções, existem casos que a pessoa vai brincar, vai falar do Jorginho, que é da seleção italiana e tudo mais. Mas na maior parte das vezes as pessoas não ligam, então não venha com essa expectativa, tá bom? Mais algumas coisas que eu gostaria de pontuar é uma coisa que é bem popular em cidades que são super turísticas. Inclusive em Amsterdã isso meio que acontece também, mas num nível um pouco menor. Mas as pessoas têm que entender que tudo em Roma aqui é fora do centro, da parte onde existem as coisas históricas, as coisas que todo mundo visita. A cidade é bem zoneada, digamos assim. A coleta de lixo é horrível, as pessoas jogam lixo no chão mesmo. Os latões de lixo são velhos, não são limpos, tem mau odor. A cidade, no geral, a parte periférica de Roma, ela tem um odor assim de morador de rua, digamos assim, não me entendam mal, mas assim, porque várias pessoas urinam na rua. Você vai ver muita barata andando, principalmente perto das zonas que tem as latonas de lixo, porque as pessoas elas não jogam o lixo dentro da lata. Às vezes ela tem tanto tempo sem coleta, as pessoas jogam no chão, no meio da rua, perto da lata de lixo. Já teve caso aqui no meu prédio, que é um prédio inclusive num bairro que é bom de Roma, de duas pessoas que moram acima da gente jogarem o lixo pela janela lá embaixo. Então nesse quesito de limpeza, cara, não é perfeito, tá longe de ser bom. Uma pausa no meio do vídeo, galera. Decidi mostrar pra vocês aqui como é de fato a parte do lixo. Essas são as latas de lixo aqui, as latonas que eu falei. Assim, praticamente toda a rua vai ter. E elas são todas assim, bem velhas, assim, sujas e pichadas e tudo mais. E hoje é um dia que teve coleta, hoje é domingo. Mas geralmente quando não tem, ou seja, creio que 4 dias da semana pelo menos, esse espaço que vocês estão vendo aqui é um amontoado de lixo, assim, uma montanha. Todas as lixeiras lotadas e o chão aqui tudo cheio de lixo. Então fede a rua inteira. Vocês podem ver, ó, esse prédio aqui atrás é o prédio que eu moro. Não é um prédio ruim, prédio com muita família, mas assim, creio que só isso aqui não suporte o prédio inteiro, claro, os prédios da frente. Então, cara, fica uma montanha de lixo enorme aqui, cheio de barato, um odor muito grande. Não existe limpeza nas ruas, ó, vocês podem ver, ó. O cachorro faz xixi e tudo mais, ó, folha no chão. Cara, isso não existe, assim, nesses bairros periféricos de Roma. Não vai ter, todas essas folhas vão ficar aqui pra sempre, até eventualmente elas voarem e tudo mais. E é basicamente isso, para vocês terem uma noção do que eu falei do lixo. E você vai gostar muito quando você vier a Roma a turismo, principalmente se você ficar em hotéis na zona central, visitar os locais incríveis, o Panteão, a Fontana di Trevi, o Coliseu, o Fórum Romano. Cara, vale super a pena. Mas para viver, porque ninguém acaba vivendo ali naquelas zonas, os apartamentos são muito ruins, são muito velhos. Inclusive essa parte de moradia, acho que eu já posso incluir ela aqui nisso, então já fica aí a parte especial da moradia. Cara, aqui tem um problema crônico, que é o que me incomoda num país com moradia, para encontrar moradia. Ou é tudo muito velho, ou é tudo muito novo e caro. Então assim, se você for olhar o Airbnb, 90% das coisas vão ser assim, ou vão ser velhas e baratas, portanto, ou vão ser novas e caras. Então assim, muitas vezes um mês, uma acomodação que vai ser um pouco melhor, um prédio mais novo, com cozinha nova, limpinha, vai ser 1.500 euros, 1.400 euros e não menos que isso no Airbnb. Se você negociar, depois que você tiver o seu código fiscal e tudo mais,
Você talvez consiga um apartamento igual o meu, para quem tem curiosidade, mais ou menos 900 euros por mês. Tem a conta de luz, internet e tudo mais, mas enfim, é um preço bom, num bairro definitivamente bem localizado, perto do meu trabalho, e num prédio que possivelmente é o melhor do bairro, mas mesmo assim não agrada. Talvez com 900 euros em outras cidades europeias ou em outras cidades do planeta, você poderia viver bem melhor. Tem cidades aí, por exemplo, sei lá, na Malásia ou no Vietnã, que com 900 euros você mora num palácio banhado de ouro, com piscina, sauna e tudo mais. Então isso é uma coisa que você tem que levar em conta. E para finalizar, se você é italiano, ítalo-brasileiro, tem passaporte italiano, tem passaporte europeu e o seu sonho é morar na Itália, cara, não desiste assim. Se você não vê da mesma maneira que eu, você quer ter a sua experiência própria, eu recomendo que você venha e tenha, mas eu tenho quase toda certeza que você vai concordar com a maior parte das coisas que eu disse aqui nesse vídeo. E, cara, você tem uma infinidade de países, uma infinidade de destinos que você pode escolher, principalmente caso você seja ítalo-brasileiro e tenha o passaporte italiano ou esteja buscando seu passaporte italiano. Você vai ser aceito em qualquer país europeu, em vários países asiáticos, em vários países africanos, em outros países sul-americanos, com certeza, por ser brasileiro. Então, assim, não feche muito o seu leque, não crie essa imagem na sua cabeça de ficar entre Portugal e Itália, Portugal e Itália, Portugal e Itália. A principal coisa que eu fiz quando eu criei essa série aqui no canal, que vai ser falando sobre país e tudo mais, sobre jurisdições, é tirar da cabeça do brasileiro que quer sair do Brasil, que quer ter uma perspectiva de vida diferente, que quer conhecer um pouco o mundo fora, que não existe só Portugal e Itália, porque a gente fica preso nisso. Você vê 99% dos vídeos sobre como é morar fora do Brasil, ou que 90% das pessoas ou vão para Portugal ou vão para Itália. O resto são as pessoas que tentam seguir o sonho americano, ir para os Estados Unidos e tudo mais. Então dificilmente você conhece brasileiros, alguém na sua família que mora fora, provavelmente você pode deixar nos comentários. A maior parte das pessoas ou mora em Portugal ou mora na Itália ou nos Estados Unidos, como eu disse. Sendo que, assim, cara, tem infinidade de opções de países que tratam super bem brasileiros, com oportunidades melhores, e que, cara, você também vai ter o mesmo nível de dificuldade para ir para um deles do que você teria de ir para Portugal ou de ir para Itália. Eu agradeço aí todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Você pode deixar aí no comentário as sugestões, o que você acha, se você já veio na Itália, quais são as suas opiniões, se você acha que eu tô errado em alguma parte, ou se você mora em Roma e fala não concordo com você, é diferente, você é livre para deixar aí embaixo, tá? Agora nessa semana, creio eu que na terça ou na quarta, eu vou estar publicando um vídeo sobre segurança de DeFi. Então, para você que gosta mais desses vídeos de país e tudo mais, você pode conferir o canal só no outro final de semana, que eu vou estar publicando vídeo sobre o país, tá? Nesse vídeo de segurança de DeFi eu vou falar sobre não só DeFi, mas carteira de criptomoeda e como se ficar seguro no geral, explicar alguns golpes que têm acontecido, explicar algumas coisas sobre exchange. Então vai ficar bem bacana, você vai poder conferir aí no canal. E segue aí nas redes sociais, Instagram, Johannes_Martin, para saber mais. Pode me chamar lá no privado, perguntar alguma coisa sobre Roma, sobre Itália, quiser mais informações, quiser ajuda, qualquer coisa, pode chamar lá. E tamo junto. De novo aí, valeu por ver o vídeo, vejo você no próximo.